Hello guys, how are you today? Bom, na aula de hoje nós veremos sobre subject pronouns and conjunction and. Ou seja, hoje nós conheceremos a conjunção and, né, que é a conjunção e em português, e também a gente vai ver o que equivale no português, né, o pronome pessoal do caso reto, que é o subject pronoun. Eu sei que vocês já estudaram esse assunto com a professora Ana durante a aula ao vivo, mas eu preciso relembrá-los para a gente poder começar a trabalhar também nas nossas aulas gravadas. E a gente vai aprender toda essa parte de gramática com o vocabulário de comida e bebida, com food and drink. Primeiramente, vamos relembrar o que é o subject pronoun. Os subject pronouns são os pronomes que indicam o sujeito da ação verbal, ou seja, eles têm como função substituir os nomes próprios ou até mesmo os substantivos de uma frase. Geralmente, eles são empregados no início das frases e sempre aparecem antes de verbos. O subject pronoun, né, é um tipo de pronome pessoal que no português são chamados de pronomes pessoais do caso reto. No português, a gente conhece eles como eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. No inglês, a gente conhece os subject pronouns como I, you, she, it, we, you e they. Provavelmente, como vocês já estudaram, vocês já sabem o que eles significam, o que cada um significa, certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai focar em dois subject pronouns, o I e you, que, respectivamente, I significa eu e you significa você. Tendo em vista, mais ou menos, relembrando o que é o subject pronoun, a gente vai aprender agora como conjugar os verbos com esses dois subject pronouns no simple present, no presente simples. Mas para isso, a gente precisa voltar e lembrar o que é esse tempo verbal. A gente vai voltar na nossa aula passada e lembrar o que é esse tempo verbal. E o simple present é aquele tempo verbal que descreve uma ação habitual e atual que está ocorrendo no presente, ou seja, ela está acontecendo naquele momento. Para nossa sorte, a conjugação dos verbos no presente em inglês é algo muito simples. Vocês lembram que na forma infinitiva a gente adiciona a partícula to antes do verbo? Pois é, quando a gente vai conjugar o verbo no simple present, a gente retira essa partícula e substitui pelo nome da pessoa o substantivo ou pronome que a pessoa deseja. No nosso caso, como a gente está trabalhando com I e you, como ficaria essa conjugação? Os verbos que a gente aprendeu anteriormente, to eat e to drink. Utilizando os subject pronouns que a gente está focando na aula de hoje, que é I e you, nós temos I eat, I drink. You eat, I drink. Que significa eu como, eu bebo ou eu tomo. Você come, você bebe ou você toma. Com outros verbos que a gente também já viu rapidamente na semana passada, to want, to like, que é o verbo querer, to like, que é o verbo gostar de. To want, to like. Utilizando os subject pronouns, I want, I like. Eu quero, eu gosto. You want, você quer, you like, você gosta. Então, reparem que quando a gente conjuga o verbo no presente, no simple present, uma ação que está acontecendo naquele momento, perde-se a partícula to e adiciona o sujeito que você quer adicionar.
Antes de vermos os exemplos, a gente vai aprender um pouquinho agora do nosso vocabulário, tá? A gente vai ver o vocabulário e depois a gente vê os exemplos. No vocabulário de hoje, nós temos water, coffee, milk, tea, juice, bread, cracker, cookie, pancake, ham, cheese, butter, and. Vou repetir para vocês e fazer algumas observações. Water, coffee, milk, tea, juice, bread, cracker, cookie, pancake, ham, cheese, butter, and. Reparem que aqui no inglês a gente também tem aquela confusão de se é biscoito ou bolacha. No inglês tem essa diferençazinha, e a diferença é que cracker geralmente é a bolacha salgada e cookie é o biscoito, ou seja, a bolacha doce, aquela que tem recheio. Então, quando vocês forem se referir ao biscoito salgado, a bolacha salgada, vocês falarão cracker. E quando vocês verem a bolacha doce, vocês querem se referir à bolacha doce, né, o que tem recheio, geralmente tem recheio, vocês falam cookie. Inclusive, para a diferenciação ficar ainda mais fácil, é só vocês lembrarem dos biscoitos que a gente geralmente come, né? Que as crianças, elas consomem também bastante, que é o biscoito cookie. Tem um biscoitinho redondo com as gotinhas de chocolate que a gente chama o biscoito de cookie, bolacha doce. E também tem um biscoito, né, uma bolacha que a gente quebra no meio que a gente conhece como cream cracker. Fica aí mais fácil para vocês assimilarem e diferenciar. E nós temos aqui também a conjunção aditiva and, que no nosso português a gente conhece como e. Como já falei para vocês, ela é uma conjunção. E as conjunções, elas têm as funções, são termos, né, que ligam duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical. Ou seja, ela tem a função, a conjunção, ela tem a função de estabelecer uma relação entre elas. Existem diversos tipos de conjunção, mas a que a gente está vendo aqui é a conjunção aditiva. Ou seja, ela está demonstrando uma soma, uma adição na frase, ela está adicionando. Por exemplo, quando a gente fala eu como pão e biscoito, a gente está falando que a gente come duas coisas, a gente está falando, está fazendo uma adição na frase. Então, sempre que vocês quiserem fazer essa adição, vocês utilizam a conjunção em inglês and. And tem um valor semântico com a conjunção e em português. Então, eu vou repetir para vocês: water, coffee, milk, tea, juice, bread, cracker, cookie, pancake, ham, cheese, butter, and. E nos exemplos aqui a gente vai ver como é a utilização do subject pronoun, como é a utilização do vocabulário e dos verbos que a gente aprendeu anteriormente. Então, nós temos aqui I eat pancakes, you eat cookies, I eat bread and ham, I drink coffee, you drink water, I eat cracker and you drink tea. Então, reparem que todos esses exemplos que a gente viu aqui, a gente está utilizando o simple present, ou seja, são ações que estão acontecendo no presente, estão ocorrendo naquele momento. Os exemplos em vídeo e em música, eles vão ser postados lá no canal de indicação do Discord,
porque caso eu coloque aqui, corre o risco do vídeo ser bloqueado pelo YouTube por conta dos direitos autorais. Então, caso tenha alguma indicação, caso eu coloque alguma recomendação, eu vou avisar e vai estar lá no canal de indicação do Discord, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Nada muito difícil para não confundir a cabeça de vocês, além de que a gente vai estar passando por um processo de mudança de professores, então eu não quis confundir um pouco vocês, porque isso também influencia nas nossas aulas, porque eu quero conversar primeiro melhor com a turma para saber como eu posso trabalhar com vocês sem que vocês sejam prejudicados. Eu quero saber um pouco como a Ana trabalhava com vocês durante as aulas ao vivo, porque eu sei que a gente tem muita diferença na aula ao vivo. E a atividade de casa, ela vai ser postada após a publicação da aula no YouTube, então aguardem um pouco. E não se esqueçam do prazo da palavra-chave. Caso não consigam enviar na data limite, eu peço que vocês justifiquem, tá? Vocês já foram informados que a gente em breve vai ter aula ao vivo na quarta-feira, e eu sei que o horário que eu coloquei foi um horário em que muitos não vão poder estar presente, então eu sei que muitos vão ter que assistir depois, então é muito fundamental que vocês prestem atenção no prazo, na data limite que eu vou colocar para vocês. E é claro que na próxima aula eu vou conversar um pouquinho com vocês para poder entender como que a Ana ela trabalhava com vocês e o que eu posso fazer para ajudar vocês sem que vocês sejam prejudicados, tá? That's all, guys. See you. Bye bye.